Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. É meu prazer hoje falar contigo sobre a palavra de Deus mais uma vez. E eu gostaria nesta ocasião de meditar contigo em Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Especialmente a parte central deste texto, que começa, na verdade, no versículo 18, vai até o 21. Ali Paulo escreveu: "Estou crucificado com Cristo. Assim já não vivo eu. Já não sou mais eu quem vive", diz outra versão, "mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." Esta frase eu gostaria de destacar do texto: a vida que agora vivo. Glória a Deus. Esta palavra agora denota tempo. Na língua portuguesa é, na verdade, um advérbio de tempo. Então, não antes, mas agora, diz Paulo, eu tenho esta nova vida em Cristo. Todos nós temos, aliás, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Nossa existência aqui é marcada por fases, você e eu sabemos disso e não tem como negarmos, não é verdade? E em cada uma dessas fases teremos experiências diversas e diferentes. Ao mesmo tempo, diversas outras concepções que nos coçam durante a vida, que nos vêm, que nos são propostas, também acabam modificando, moldando o nosso jeito e tipo de viver e assim por diante, meus amados. Bom, o mesmo apóstolo declara lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o seguinte: "Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei, porém, homem, deixei ou abandonei todas aquelas coisas que são próprias de meninos." Esta é uma declaração de uma experiência pessoal do apóstolo Paulo. A gente chama de textos autobiográficos, ele falando dele mesmo, a sua experiência, seu testemunho, mas que nos estimula, que nos ensina, que nos conduz, que nos orienta na vida do hoje também. E aí nós nos perguntamos, e a vida que agora vivo é mesmo diferente daquela que vivia antes de Cristo, antes de ter Cristo no coração? Certamente deve ser, e eu imagino que todos os que me ouvem agora, meus queridos irmãos e irmãs, estão concordando com isso. Não era, eu era assim, a gente cantava antigamente, né? Mas hoje sou diferente. Houve uma mudança radical em nosso ser quando conhecemos a Jesus. A vida é um grande mistério, não há dúvida disso, e todo ser humano precisa se resignar a isto. Não há muito como você programar 100% o que vai ser, porque, na verdade, existem muitas variantes que nós enfrentamos no dia a dia, nas fases da vida. Como crentes em Cristo, nos alegramos, glorificamos a Deus pelo dom da existência nossa, dos nossos entes queridos e até mesmo de toda a humanidade. Por que não? Porque Deus, que é o autor da vida, em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo diz que de um só Deus fez toda a população da terra. E essa população hoje passa de 8 bilhões de pessoas, tá? Ou chegou a isso já, tá certo? Então é muita gente. Bom, sempre Deus sabe o que faz. Quando Ele te permitiu nascer, é porque tinha um plano com a sua vida, certamente, assim como tem com a minha vida também. Bom, como crentes em Cristo, então, amados, precisamos nos resignar de que a vida é um grande mistério, uma grande bênção, mas há fases na vida e nós precisamos nos adaptar, por assim dizer, a elas. Paulo, apóstolo de Cristo, algumas vezes fez algumas declarações, como eu disse, autobiográficas, que nos estimulam, que nos ensinam muita coisa. No texto que nós lemos acima, ele declara a sua conversão, falando em termos radicais: estou crucificado com Cristo, ou seja, estou morto com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então esta é a vida que agora vivo. Aleluia, tá? Meu pensamento passa, quando eu leio esse texto, exatamente nesta frase que eu destaquei como tema: a vida que agora vivo. Já está estabelecido que todo aquele que é verdadeiramente salvo em Cristo tem, aleluia, um antes
e um depois de Cristo. Assim como Jacó tinha o seu Jaboque, o pós-Jaboque, antes do Jaboque e depois do Jaboque, assim nós também temos um antes e um depois de Cristo. A vida que vivemos no corpo ou na carne, como diz o Paulo aqui, como traduziram algumas versões, aliás, da Bíblia Sagrada, significa a atual existência nossa na Terra deste lado da eternidade, ou, para usar a expressão do Salomão, debaixo do sol, é a nossa vivência aqui. O agora da nossa vida, da nossa existência, nos condiciona a uma existência debaixo das leis do tempo e do espaço. Porém, aleluia, agora redimidos pelo sangue precioso de Cristo, precisamos demonstrar e testemunhar para o mundo um comportamento diferente daquele que tínhamos antes. E embora o objetivo desta reflexão seja animar a nossa fé, nós precisamos nos comprometer e pensar no compromisso que temos para com Cristo acima de tudo e também com as pessoas com quem convivemos. O mundo precisa ver Cristo em nós, ou seja, uma nova vida. E esta virá pelo poder e unção e a presença marcante, presente, aleluia, e residente do Espírito Santo em nossa vida. Amém, meus amados, tá? A firme posição de Paulo sobre a sua existência pós-conversão é digno de ser considerado e nos serve de parâmetro, de padrão para medir a nossa própria existência. Claro que Paulo foi Paulo, nós somos nós e cada um é cada um diante de Deus, porém há princípios que nós aprendemos aqui com certeza com o apóstolo Paulo. Há uma positiva afirmação dele aqui, né? Vivo na fé do Filho de Deus. E essa não é a única vez que ele fala isso, porque em 2 Coríntios 5 e 7, ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, e não pela vista dos nossos olhos. Ou seja, nós não dependemos de circunstanciais do dia a dia, do apalpável, do visível. Vivemos pela fé. E quem vive pela fé vive como Moisés, que saiu do Egito, dirigindo o povo, vendo o invisível, diz, aleluia, a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 11. Aliás, a fé, por definição, é exatamente ver o invisível, crer no inacreditável para receber o impossível. Glória a Deus. Esta é a vida de fé. A fé, naturalmente, precisa de algo para se apoiar. Ela não é uma entidade solta, não. E absoluta e autônoma. Ela precisa estar depositada, por isso Paulo diz aqui, fé no Filho de Deus. A fé precisa se apoiar em alguém e esse alguém é Deus. Quando realmente cremos em Deus, através do Filho dele, aceitando a Cristo Jesus, o Espírito Santo vivifica essa nossa fé e assim a gente vive feliz, abençoado, apesar das lutas e provas, tá? A vida que agora, nesse advérbio de agora eu vivo então na presença, ou seja, na dependência, na verdade, da pessoa do Espírito Santo em minha vida. Ela está impregnada da fé em Cristo e da presença, repito, que dirige a nossa vida, que é o Espírito Santo. Ele, Paulo, se entregou por mim. Desculpe, o Paulo está dizendo que Cristo se entregou por ele, assim como se entregou por todos nós também. Isso significa, mais uma vez aqui, o Filho de Deus que morreu em nosso lugar. Lá em João 10, 18, a propósito, encontramos registrado em termos muito claros a voluntariedade do Filho de Deus que se entregou por nós. Lá nós lemos o seguinte, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Aleluia. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. E este mandato, atenção, não é mandado, é mandato, recebi de meu Pai. Glória a Deus. A vida que agora vivo é uma composição de lutas, de provas, de decepções, de frustrações, altos e baixos, enfim, tá? Mas também composta de alegrias, satisfações, deleites espirituais, segurança e paz no coração, conforme a promessa de Cristo Jesus. Portanto, vale a pena continuar lutando por esta vida nova que nós recebemos, incentivando um ao outro e também nos alimentando e nos fortificando em Cristo. Pois, como diz o autor sagrado, vivemos pela fé em Cristo e não pelas percepções que há no mundo. A vida que agora vivo não é mais simplesmente um estilo religioso que
depende de rituais externos para nos satisfazer. Glória a Deus. Ou da busca desenfreada por prazeres humanos, no caso do pecador ainda não salvo, mas sim aquele que está em Cristo, tem novas perspectivas, tem uma vida centrada em Cristo. Ele vive realmente uma vida cristocêntrica, como a gente costuma dizer, né? Seus pensamentos, obras são influenciadas pelo Espírito Santo. E por mais que este posicionamento de Paulo, por exemplo, estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, aparentemente uma coisa um tanto fanatizada, foi uma realidade, na verdade, na vida de Paulo. Este princípio norteou toda a sua vida e é um exemplo para todos nós também. É em Cristo que encontramos todo o nosso contentamento e sentido para a vida, no aqui e no agora. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, não é, meus amados? Que aqueles que em todo o mundo já aceitaram a Cristo vivem esta realidade. Eu e você também temos a mesma. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente e que esta palavra sirva de conforto, de consolo e para você saber que não está só. Todos nós estamos neste mesmo barco em direção a Canaã Celestial, ou Porto Desejado, como queiram, tá? Deus te abençoe e até uma próxima. Amém.